Mônica, a gente já se conhecia, né, Mônica? Sim. Um pouco também da vida. Fui professor um tempo da filha dela. Bom, a Cá falou, o meu percurso, eu vim da psicologia, mas o meu trajeto foi todo construído dentro de escola, acho importante eu dizer isso. Me considero um educador, antes de tudo. Trabalhei em escola durante 20 anos, como professor de educação infantil, depois de Fundamental 1, e acabei agora na Estilo de Aprender, que é uma escola na Lapa, uma escola muito bacana, e lá eu sou coordenador pedagógico do Fundamental 1, né, crianças do 1º ano ao 5º. Bom, falar sobre essa situação, a gente tem ouvido tantas coisas, né? Eu vou falar um pouco do meu trajeto e da minha percepção com as famílias da Estilo e com as crianças que a gente trabalha lá, né? Eu acho que o mais importante para a gente começar o papo é a gente perceber que nós estamos vivendo uma situação de exceção, né? A gente está vivendo uma coisa que não estava planejado. E como toda coisa que surge sem planejamento, né, destabiliza um pouco, ainda mais quando envolve saúde, envolve crianças, envolve toda a comunidade, né? E eu estava falando com a Karina, assim, que a escola não estava preparada, acho que ninguém estava preparado, enfim, nenhum segmento, mas a escola, educação infantil e principalmente primeiro Fundamental 1 até 10 anos, as relações, né, a rotina, é tudo pautada na presença, assim, historicamente a escola é pautada na presença, né? Então, a rotina das crianças, a relação com os amigos, enfim, tudo é presente, é afeto, é contato, enfim. Então, a gente, no primeiro momento, de uma maneira brusca, perdeu tudo isso, né? A gente perdeu, quando eu digo as crianças, né? E a gente também, mas enfim, vou falar um pouco do lado das crianças. De uma hora para outra, a gente tira do dia a dia, da vida das crianças, o segundo núcleo social, né, da relação, que depois da família, a escola entra como esse balizador social, com essa referência de relação. Então, de uma maneira que a gente não se preparou como adultos e como escola, e as crianças nem se falam, né, enfim, a gente perde um porto seguro em relação à vida deles, né. De certa maneira, isso também tira os professores de uma certa estabilidade e formação, né, de trabalho. Então, a gente lá teve que, primeiro, respirar muito fundo, percebemos que é uma situação que está fora do nosso controle. Então, a escola se posicionou como, também num discurso que a gente não sabe como fazer, a gente nunca fez online, a gente nunca, né, a comunidade dos familiares, a gente chamou para essa conversa, e que a gente ia tentar fazer da melhor maneira possível, mas sempre pensando nessa manter um pouco essa relação com o saber, do afeto com a escola, ou seja, a gente pautou o nosso EAD, né, a nossa educação remota, um pouco nisso. Mas eu acho que o principal é que tudo foi muito rápido. A gente não tinha dimensão, né, com a quantidade de informação, se seria uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Então, um pouco que a escola teve que se reinventar. E esse é um processo muito difícil para uma instituição de ensino presencial se reinventar no meio de uma pandemia. Então, o que a gente fez lá na Estilo? A gente abriu um canal de conversa direto com as famílias, de diálogo, com as crianças e com as famílias, para poder fazer uma parceria, que eu acho que é o principal, para construir esse novo caminho juntos. Porque a partir do momento que a escola deixa de ser física e entra na tela e entra na rotina das famílias, a gente mistura 2 mundos, né, que não estava programado. Então, quando a gente entra na casa de vocês, né, nos familiares,
a gente precisa dessa relação, a gente precisa dessa parceria. Porque vocês, principalmente crianças pequenas, a gente pediu para os pais esse contrato, né, assim, esse combinado de que eles têm que estar junto, né, com as crianças. Então, a gente refez um pouco nossos combinados e a gente restabeleceu, aí reinaugurou uma nova parceria de trabalho. Então, eu acho que isso abriu caminho para a gente discutir todas essas questões pedagógicas, de rotina de trabalho de família, de ansiedade, questões relacionadas ao confinamento, como as crianças de 1 a 5, 6 anos entendem, como as crianças de 6, 7 a 10 anos entendem. Então, a gente foi construindo um pouco essa nova realidade, né? Não é fácil, eu acho que quando a gente tem em mente que é uma construção e é uma coisa nova, e que não é fácil, a gente parte de um novo lugar. Então, a gente teve que reinaugurar aí um contrato de relação, né, com as crianças e com a escola. Bacana. E uma questão que apareceu bastante, nós mandamos um questionário para os pais, né? O que eles gostariam de saber nessa mesa redonda, nessa primeira mesa redonda. E um assunto que apareceu é como o isolamento afeta as crianças, né? O que que vocês pensam sobre isso? Bom, vou aproveitar para entrar na conversa. Agradecer a Karina, já estava com saudade do Espaço Singular, então essa é uma forma de estar agora com vocês, fico super feliz. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mônica, acho que tenho esse trabalho, né? Acho que é legal contar um pouco. Já tive a oportunidade de contar um pouquinho desse trabalho para alguns pais, mas acompanho a equipe com grupos de discussão, a gente chama de grupo de formação, mas na verdade é um grupo onde a gente vai criando e formando esse espaço de troca e de conversa e de pensar e de trazer questões, né? Então é um prazer estar aqui de volta para conversar, né? Acho que foi muito, muito bacana o convite da Karina. Eu vou então entrar com essa, né, participar a partir dessa primeira proposição aí que a Karina traz, né, como questão. Do impacto, né, Karina? Sim, o impacto que o isolamento causa nas crianças. Uhum. Eu acho que uma coisa importante pensar que não dá para a gente pensar no impacto da criança sem pensar no impacto que gera para a família, né? Não dá para pensar a criança fora da família, né? Então, acho que, em primeiro lugar, fica muito difícil ainda que a gente possa pensar que tem uma peculiaridade ali na infância, inclusive, né, pensando ali em determinadas faixas etárias, né? Então, se a criança é verbal ou não verbal, né, o quanto ela já pode simbolizar, o quanto ela pode compreender. Então, vai tendo as suas diferenças, mas, de toda maneira, né, acho que é importante a gente pensar que para a gente falar sobre o impacto que tem na criança, a gente precisa pensar no impacto que tem na família como um todo, né? Então, é claro que a criança perde esse lugar fundamental, né, de encontros, de brincadeira, de troca, de aprendizado, que é a escola, né, mas toda a família perdeu também a ideia anterior, né, de como era trabalhar, de como era se organizar, né, inclusive, né, de como dar conta, né, das crianças na família. Então, acho que a primeira coisa é pensar, né, fazer um olhar aí para dentro de como é que estamos enquanto família, né? Depois, uma outra coisa fundamental que me ocorre é que a criança olha para o que está acontecendo a partir dos olhos dos adultos, né? E também, de novo, me faz pensar que a gente não dá para pensar a criança isoladamente, né? Como é que isso, enfim, toca a criança isoladamente, mas como é que isso toca de novo a todos, né? Então, a leitura que a família faz e que os adultos fazem desse momento é muito importante para a criança. Uma outra coisa é que é um momento de adaptação para todos, né?
Então, como o Luiz estava falando, é um momento de adaptação para a escola, é um momento de adaptação para os pais, é um momento de adaptação, enfim, para adultos e crianças, para todos, né? É um momento novo de trabalhar, é um novo momento como a gente se organiza. Então, e isso é para todos, né? Eu às vezes escuto no consultório, né? A gente segue atendendo ali na forma online agora, né? Assim, das pessoas contando tudo o que está acontecendo com elas, né? E a gente perde um pouco de vista de que isso está acontecendo, claro, né? Nas suas diferenças, mas isso está acontecendo, geral, né? Aliás, a gente vai tendo também as diferenças aí, né? Alguns países se abrindo já um pouco mais, mas isso toca o mundo todo, né? Então, é um momento novo e de adaptação, acho que é uma coisa importante, a criança precisa de tempo para isso, né? Ela precisa de tempo, ela precisa de olhar, ela precisa de conversa, então, mais do que tudo, acho que tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, mas acho que, de toda maneira, eu diria que as crianças, elas estão, enfim, né, são muito tocadas, têm um impacto importante, mas, de fato, o impacto da família na família faz muita diferença na criança, né? Então, esse é até um convite ali, né, para que a gente possa olhar para dentro, né, olhar para nós adultos e aí dirigir esse olhar à criança, né? Então, acho que ajuda a gente a responder de uma forma mais singular, né, o que acontece com a minha criança, né, o que acontece na minha família, acho que é uma questão importante também, né? Eu acho que o Camacho pode falar um pouquinho, porque eu acho que o grande impacto que ocorre com a criança na questão do isolamento é a perda do lugar social da escola, né? Eu acho que tem um impacto grande aí no lugar de social de criança mesmo, né? Esse lugar importante para eles, assim. E aí, queria ouvir um pouquinho do Camacho, de você, né, Mônica? Como que vocês entendem isso? Como que isso se dá, né, para as crianças pequenas? Uhum. Eu acho que o que a Mônica falou é importante e eu acho que é um fator que deve ser considerado, né? A gente é referência, né? Eu acho que imagem, a fala, né? A gente é uma referência muito, os adultos, né, são referência. Então, eu acho que a organização do adulto, né, dos responsáveis, dos familiares, por mais que seja difícil, né? Eu até brinquei com a Karina aqui na nossa reunião, né? Que às vezes, né, eu tenho 3, ou seja, eu vou num canto, dou um berro, mas eu me reorganizo a hora de preparar o jantar, da hora de eu me organizar para trabalhar, enfim. Eu acho que as crianças percebem, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Os adultos, de certa maneira, tanto uma organização de intervenção, de relação, como de espaço, né, dentro do possível. Então, isso acho que é um fator importante. Agora, o que eu fico pensando, ouvindo as famílias lá da escola, né, e de outras escolas que eu tenho um contato, e amigos, enfim, eu acho que a questão mais que me preocupa como educador e o que tem despertado muitas conversas com as famílias lá da escola é um pouco o abismo, né, a ruptura que foi imposta. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa levar em conta, né? Eu acho que com o passar das semanas e dos meses, a gente vai apurando um pouco a nossa leitura sobre a relação da criança com a escola e o tamanho dessa importância. A gente acaba, como ser humano, caindo muito no automático, né? E essa ruptura traz para a escola muitas reflexões. E uma leitura que hoje a gente percebe que foi muito drástico, né? Foi muito rápido, foi muito inesperado. Agora, imagina para a gente, que é adulto, com todos os recursos psíquicos, né, de vida, a gente está tendo um tempo, tendo se reinventar em pouco tempo. Agora, você imagina uma criança de 2, 3, 4 anos, ou seja, qualquer criança, até o que eu tenho aqui em casa de 15,
esse tempo para eles é outro, né? O tempo da criança já é outro. Então, assim, foi muito abrupto. Então, assim, a gente tira da vida deles uma rotina já estabelecida que garante uma segurança nas relações, um outro modelo de adulto, que não é o pai, não é a mãe, não é o avô, não é familiar, um modelo de professor. A gente tira deles uma relação de criança da mesma idade, né, de uma disputa de um brinquedo, de ouvir uma história diferente, de ter que se colocar no grupo, nas brincadeiras, nas relações. Então, assim, o que eu entendo é que a ruptura e o tamanho disso tudo causou muito, não vou falar a palavra problema, mas assim, angústia, né? E muitas crianças não conseguem verbalizar isso. Então, eu acho que o que nós temos feito lá na escola é uma leitura um pouco ampla, né? Mais ampla, em relação à parte pedagógica, né? Que a gente chama de currículo, de conteúdo, como que a gente organiza isso para os nossos alunos, mas a gente colocou no mesmo grau de importância como que a gente faz a troca em relação ao amor, ao afeto, como que a gente ouve as famílias, como que a gente, de uma semana para outra, se reorganiza como escola na relação com as famílias. Porque, como eu disse antes, essa nova realidade inaugura uma outra relação familiar, né, uma outra relação escola-família. Não dá para a gente simplesmente ser uma instituição que entra, né, que quando era físico, né, deixa na porta, pega, enfim. A gente está entrando numa rotina familiar que inaugura uma outra relação. Então, a gente tem que chamar as famílias para conversar e, na medida do possível, óbvio, né, que a minha escola é uma escola pequena, mas, na medida do possível, tentar, de uma semana para outra, ir reorganizando essas relações e a relação com o aprendizado. O que é mais importante para a gente é manter, né, um lugar, a escola ser um lugar de saber, da relação de afeto e de desejo com a aprendizagem, até mais que, digamos, currículo de terceiro ano de F1, né? Enfim, eu acho que o currículo, eu acho que os conteúdos para as crianças dessa idade, a gente tem aí como resgatar, como reconectar, como reinaugurar, enfim, está posto, né? O conteúdo está posto, ele já existe, a relação e o acesso à informação, ele é imediato. Eu acho que é mais importante a gente garantir uma relação, cuidar das crianças em relação ao afeto, ao bem-estar mental, lidar com essa angústia do isolamento, com essas angústias todas, com o medo que a gente sente, né, e discutir isso com eles de acordo com a idade, enfim, obviamente, mas eu acho que a discussão ela precisa ser um pouco mais ampla, né, em relação a tudo que está acontecendo. Ampla no sentido de, gente, isso nunca nos aconteceu, né, isso é inédito, principalmente, volto a repetir, para a escola, para uma escola fazer uma mudança, né, a Karina pode até me ajudar nisso, para a escola fazer uma mudança estrutural, funcionando fisicamente, é como virar dizem, né, algumas pessoas dizem que é como virar um Titanic, né, assim, uma mudança na escola, ela tem, assim, meses de gestão para ela se efetivar, quando a gente está com as crianças lá, né, um planejamento, uma intervenção pedagógica, ou seja, um currículo. Quando a gente faz isso longe, imagina, a gente não sabe. Eu falo para a família, eu não sei, a gente vai ter que descobrir. Então, eu acho que é um pouco nesse lugar que a gente inaugurou uma nova relação família-escola. Eu acho que misturou o cuidado, o repertório, o que é Eu não sei se eu conteúdo. respondi, mas o impacto é grande. Eu acho que a gente tem que entender que é um impacto gigante. A quarentena, o isolamento social é um impacto que precisa ser considerado grande, né, para todo mundo, mas veja bem aqui, meu discurso é em relação às crianças. Para eles é um super impacto, é muito grande. Mas, Agora, Camacho, pode falar, Mônica.
Eu ia comentar que, por outro lado, né, o Camacho falava isso, né, eu ficava pensando se a gente consegue ter, né, no lugar de pai e mãe, a dimensão da perda da criança, né. Então, eu escutando o Luiz falar, pensava como é importante nesse momento esse exercício da empatia ali, né, tentar se aproximar, né, ali da criança, porque acho que a gente não tem, né, essa dimensão do tamanho dessa perda e do significado dessa perda. E, por outro lado, ainda que é isso, né, o impacto é grande para todos e para as crianças, porque de uma maneira ou de outra, né, acho que essa organização nova do trabalho, ainda que é diferente, né, da forma de se trabalhar em casa que a gente conhecia antes, porque quando ainda quem trabalhava em casa, né, muitas pessoas já trabalhavam em casa, tinham as crianças ocupadas ali, né, com a escola, ou enfim, com as suas atividades. Então, é uma mudança para todos, mas de alguma maneira nós adultos fomos nos organizando, né. Eu andei assistindo umas coisas essa semana, antigas, estava escutando uma psicanalista muito interessante falar, e ela estava ali no começo, né, do isolamento, falando das crianças, é muito interessante escutar, porque ela estava falando das crianças num momento em que os adultos ainda estavam trabalhando, fora, muitos, né, agora a gente tem exceções, né, e é muito interessante ela falar ali, né, assim, da criança nesse momento, justamente assim, do tamanho da perda da criança e da mudança da rotina da criança, e como para os adultos, né, apesar de que foi tudo muito rápido, né, Luiz, assim, eu escutando isso ontem, fui tendo já nem tinha mais essa memória, né, e eu me lembro, um dia, eu recebi a notícia que os meus filhos já era numa sexta, que na segunda era o último dia da escola presencial, e mesmo assim era optativo, vamos dizer assim, porque já não era muito aconselhado, e que no dia seguinte já não teria aula ali presencial. Né? No trabalho, a gente eu no consultório, fui fazendo toda uma organização muito mais, né, enfim, programada, fui avisando, né, ainda pude receber presencialmente os pacientes que decidiram vir. Então, assim, agora, o que eu ia comentar também, acabei dando uma volta, mas é que a criança, se ela tem ali uma capacidade enorme, né, de se adaptar e de aprender. Então, isso acho que é uma coisa importante para considerar quando a gente está falando de saúde mental, né, eu acho que abarca isso ali, né, é importante para cuidar das nossas crianças, né, que a gente precisa estar cuidado também, né, e aí a gente vai poder, enfim, fazer esse processo, e esse processo de adaptação, né, que é longo, né, assim, eu estava comentando um pouco mais cedo com o Luiz e com a Karina, que eu tenho a sensação de que quando a gente entender como é que se faz isso, né, assim, tomara já tenha passado, aí acabou essa história assim, vai levar um tempo para isso acontecer, mas a criança, ela pode, né, acho que ela pode lidar melhor se a gente, se conseguimos estar ali do lado dela, né, ela precisa disso. A gente tem falado um pouco sobre isso, né, gente, eu não quero parecer aqui catastrófico, né, mas eu acho que eu tenho que falar sobre, né, esse impacto, mas a gente conversou um pouco antes, eu acho que também, em contrapartida, para dar uma amenizada na minha fala, a gente inaugura um outro tempo de relação familiar também, né? A pandemia e o isolamento, ela tira a escola, mas ela oferece, né, para a família, oferece uma outra relação com o tempo e com as crianças em casa, né? Uma mãe me perguntou, tive uma reunião semana passada, ela falou, Luiz, eu lembro que a minha filha nasceu, assim, eu fiquei grudado, depois quando ela foi para a escola, eram férias, final de essas coisas, mas assim, a gente estava muito no automático, né, da relação com a escola, social, e com esse isolamento, eu reinaugurei um outro tipo de relação com a minha filha, positiva, ou seja, eu fui obrigada a estar em casa, né, sou obrigada, e a minha filha também, então a gente teve uma outra construção de tempo, apesar da loucura do home office, enfim. Mas a escola, ela sai de cena nesse lugar do lugar físico, obriga as crianças, né, ficarem em casa,
e também inaugura aí um redescobrimento, né, de algumas relações que estavam perdidas no dia a dia, né, da loucura da correria do trabalho. Eu falei para a Karine e para a Mônica que aqui em casa os nossos jantares eles duram mais tempo, o almoço também, com mais tempo de histórias que eu tenho ouvido dos meus aqui, talvez histórias que eles nunca teriam contado para a gente se não fosse esse confinamento obrigatório, né? Porque talvez eu estaria na correria do trabalho, a minha esposa também, enfim. Então, essa pandemia, ela também inaugura um pouco essa nova relação de família, né? Enfim, é louco falar isso, né? Uma nova relação de família, mas não sei se estão me entendendo. Assim, é um tempo que nos foi imposto e nós vamos ter que, de certa maneira, lidar com ele e aproveitar, né? De uma melhor maneira possível. Eu percebo que a rotina, quando a gente pensa Mônica e Karine, vocês podem me interromper, que às vezes eu começo a falar e não paro. O que eu percebo é que a rotina para as crianças pequenas, e né, quando eu falo pequenas até 10 anos, em casa, ela é importante, né? Eu acho que quando alguma família me pergunta, o que eu faço? O que eu faço aqui? Não sei o que eu faço, assim. Eu acho que, assim, seu filho com 3, 4 anos na escola, ele toma o lanche, ele termina com o potinho dele, limpa o potinho dele, guarda na cozinha, enfim, lá na Estilo. E eu acho que é um pouco isso. A gente tem que, aqui em casa, eu acho que, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que a rotina, nessa época de quarentena, de confinamento, ela precisa estar muito clara para as crianças, né? Obviamente que a gente não tem um controle do tempo e dos imprevistos, enfim, mas a rotina ela tem que estar clara para as crianças. Isso cabe aos adultos, né? Organizar estratégias e horários que possibilite a gente a trabalhar, a fazer um call, enfim, a ter toda a condução da nossa vida com isso tudo. Então, assim, eu acho que a rotina do momento que acorda, do horário que acordar, do horário das refeições, do horário do trabalho do pai, da mãe, dos familiares, das tarefas domésticas, né, que ganham aí uma importância nesse sentido, brincadeiras, espaços da casa nunca pesquisados, isso ajuda a manter uma certa organização, né, para as crianças nessa faixa etária. Eu acho interessante essa questão da rotina, né, Luiz? Isso a gente estava discutindo isso mais cedo, e acho que é importante dizer que essa rotina ela pode ser construída de uma forma participativa, né? Claro que tem ali, né, os adultos são os adultos, as crianças são as crianças, mas é muito importante até para toda né, essa organização desse novo momento funcionar, que a criança possa entender, e mesmo a criança pequena, né, que ela possa entender ali como é que se dá essa rotina, né? Então agora a gente vai tomar o café da manhã, e depois todo mundo vai ajudar um pouquinho ali, depois, enfim, vamos poder passar um tempinho junto, e aí vocês vão brincar um pouco, a mamãe e o papai vai trabalhar, ou né, essa possibilidade da parceria, né, entre um casal, acho que é muito importante também. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, né, na possibilidade de montar essa rotina de uma forma que as crianças se adaptem bem a ela, né, se adaptem, participem e gostem, né, porque acho que é isso, a rotina traz essa segurança também de como é que as coisas funcionam, que horas, né, então, isso é isso, né, eu fico pensando que nesse momento a gente tem uma série de excessos, né, então, e a criança está ali, querendo entender que horas, né, porque o pai e a mãe que estão tão próximos, que hora ela pode ficar com eles, né? Então, por exemplo, a rotina pode organizar isso, ainda que a criança tenha que esperar, mas dá um outro contexto, né, tenha que esperar, mas vai chegar esse momento em que é possível estar junto, né, todos juntos, ou enfim, juntos com se a família vai ali se organizando de uma forma um pouco, né, nessa parceria de se revezar, né, em alguns momentos.
E as mães aqui perguntando bastante com relação à rotina para os bebês muito pequenos, né? Como é que faz? Como é que é essa história do trabalho e tá com um bebê pequeno, né? E aí eu só vou colocar aqui uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Na questão das aldeias, a gente acho que com o isolamento vai para algo muito profundo lá do ser humano, né? E eu tenho pensado muito nisso, assim, de quanto que a Índia ela vai fazendo as coisas com aquele bebê. E aí eu fiquei lembrando muito do meu percurso como mãe, porque o Lorenzo sempre esteve comigo, né? Então, amarrado no canguru, eu trabalhando, ele ali comigo. Como que vocês pensam que é possível, assim, com crianças muito pequenininhas, né? A mãe está em home, cheia de reuniões e está ali com um bebezinho. O que é possível, né, nesse momento? É interessante, né, Karina, o que você traz para exemplificar a tua questão, porque acho que me faz pensar que isso não se dá da noite para o dia, né? Então, a criança, ela vai justamente, né, aprendendo e se habituando com essa forma de se organizar ali da família, né, com as necessidades dela e as necessidades dos pais, do trabalho, e da hora de brincar, né, então acho que quando você traz essas duas situações, né, tanto a tua situação pessoal como mãe, quanto a enfim, né, nas tribos ali, isso não se deu da noite para o dia. Então, acho que esse espaço, para ser construído, vai ser importante tempo, né, e é um momento da gente pensar, né, como se organizar diferente com o tempo. Acho que esse momento requer isso, não tem como, né, acho que não tem como a gente seguir fazendo as coisas como a gente fazia antes, né. E essa é uma conversa que se amplia, né? Ela acontece dentro de casa, ela acontece no trabalho, ela acontece com as pessoas que nos ajudam, ela acontece com a escola. Então, é um jeito, né, novo de fazer, diferente do que a gente fazia, né? Então, e isso não vai, né? Assim, acho que é possível, né? Mas requer tempo, requer paciência, requer investimento, né? Para que isso, então, possa acontecer. Agora, de toda maneira, é importante construir também um olhar, né, para a criança, ter um tempo ali para a criança, né? Então, que ela possa, a partir disso, daquilo que ela foi investida, né, das brincadeiras, ou da possibilidade, porque é isso, né? Quando a gente está um pouquinho ali com a criança, é quase como se a gente deixasse uma sementinha ali, né? Alguma história que a gente começa, a criança pode seguir, né, brincando ali sozinha ou brincando com os irmãos enquanto a gente vai trabalhar. Uma outra coisa eu achei tão interessante, achei importante trazer, porque é tão simples, mas achei tão, tão bonito. Outro dia, escutando uma fala da Roseli Sayão, ela dizia que a gente, que tem como, aí crianças maiores, não bebês, né, mas que tem como colocar as crianças um pouco também ali na mesma sintonia, vamos dizer assim, né? Então ela falava como é possível dizer para as crianças, engatar as crianças, né, no mesmo movimento. A mamãe e o papai vão trabalhar, né, e você pode brincar de trabalhar também, né? Me lembrei desse exemplo porque acho que tem ali um pedacinho nosso, uma sementinha que você deixa para que a criança possa aguentar ficar um tempo, né, sozinha. Ela não está solitária, né? Ela tem ali algo que fica com ela. Eu pensei agora numa história, né, que é minha, assim. Eu acho que os bebês, assim, tem uma questão de manter um pouco a rotina já, né, com algumas adaptações, mas assim, eu acho que a rotina, né, que já estabelecida, enfim, que um bebê exige. Mas eu lembro que a minha mãe, também educadora e terapeuta, eu lembro quando eu era pequena, eu chegava, mãe, eu falei assim, você quer a mãe ideal? Você quer a mãe real? Que mãe você quer agora, né? Eu tô trabalhando, enfim. Eu acho que isso um pouco ilustra, né? Eu acho que
dentro do que nós estamos vivendo, eu acho que se eu tivesse um bebê aqui em casa, se eu fosse mãe, mas também pai, enfim, eu acho que é um pouco do que está, assim, adaptação da rotina, mas assim, tem uma coisa também que é o que a gente está vivendo, assim, é o que a mãe com o bebê em casa hoje no confinamento pode, né, se organizar e consegue se organizar para manter, né, todas as relações e tudo, a rotina, enfim, tudo que um bebê exige, né? Mas eu acho que é um pouco isso, a gente precisa trazer um pouco o nosso discurso e a nossa vivência muito para o real, né? Porque está acontecendo. O que a gente pode, o que a gente consegue, o que a gente sonha, né? O que era ideal antes talvez não seja mais ideal agora. Como que a gente reorganiza a nossa expectativa e a nossa real possibilidade de relação, né? Com o tempo e com o bebê, enfim, com as crianças em geral. Karina, o microfone está desligado. O seu microfone está desligado, a gente não vai te ouvir. Aí. Oi, pronto, desculpa. Eu fico pensando sempre muito nas educadoras quando eu escuto essa pergunta das mães. Eu acho que com o isolamento aumentou o tempo de frustração das crianças, né? Que o tempo era mais curto dos pais com as famílias, então o tempo de frustração hoje, vocês lidam com coisas que apareciam na escola, né? E o tempo das crianças com as famílias era mais curto, né? Mas o que acontece na escola, e acontece também com filhos de gêmeos, com irmãos gêmeos, famílias que têm gêmeos, é que vai se alargando esse tempo da frustração, né? É óbvio que o bebezinho, quando chega na escola, ele chega e ele só quer colo, porque ele estava no colo da mãe dele até aquele tempo. Mas aí lá, a educadora tem mais 8 bebês para cuidar, né? E aí ela vai alargando esse tempo do bebê ficar sozinho, dando possibilidades para esse bebê ficar sozinho, né? Então, assim, eu fico pensando muito na questão de ritmo. Se você entrar numa escola e for olhar um berçário, elas são religiosas com a rotina delas. Elas se adaptam às rotinas de cada bebê, porque cada bebê está chegando de um jeito. Mas elas são religiosas, assim, né? Ai da cozinheira se ela não entregar, e aí estão as professoras que não me deixam mentir, se a Regina atrasar 10 minutos no lanche, entendeu? Já sobe uma professora lá na minha sala dizendo que o lanche atrasou, né? Por quê? Porque elas entendem que esse ritmo delas com as crianças é sagrado, né? É sagrado para que essa criança fique bem sozinha. Por que a criança fica bem sozinha? Porque ela sabe que vai vir o lanche, é isso que o Camacho falou. Ela sabe que daqui a pouco a mãe vai pegar, porque vai vir o lanche, porque é o horário de pôr a mochila, é o horário de parque. Então, eu acho que é muito de estabelecer ritmo, né? Minha opinião aqui com relação a essa questão do como fazer com os bebês em home. Eu acho interessante pensar duas coisas também. Uma é que a criança, existe uma diferença entre a criança que ela está ali, ela tem que saber um pouco mais, né, com essa história de não estar no colo da mãe, não estar tendo a atenção exclusiva da mãe ou dos pais, enfim, né, e ela está mais sozinha, vamos dizer assim, ela tem que brincar, você tem que brincar aqui, olha, tem seus brinquedos aqui, né, a mamãe vai, o papai vai aqui trabalhar, né? É claro que essa distância que a gente pode, se a gente está sozinho em casa, né, com um bebê e vai trabalhar, é claro que essa distância ela é diferente do que a gente pode manter do bebê de crianças maiores. Então, me faz lembrar, né, bom, não faz pouco tempo, mas também não é uma coisa antiga, relativamente nova, né, de algumas empresas abrirem para as mães levarem os bebês ali pequenos para poderem trabalhar, né, ou podem trabalhar em casa, né, que também é uma possibilidade, fazer home office quando os bebês são pequenos, ou então levar o bebê para os trabalhos. E aí é isso, né? Você põe o bebê ali, mas você põe o bebê a uma certa distância do seu olhar, né? Ia dizer que tem uma diferença entre essa criança que tem que se haver sozinha e a criança que fica desamparada. Então, eu acho que nessa construção, né, o que eu queria comentar com vocês, a criança vai ficando segura,
porque ela está, de alguma maneira, acompanhada, né, ainda, e ela vai suportando essa possibilidade de esperar, a frustração, como a Karina estava dizendo, até que a mãe possa estar disponível, até que o pai possa estar disponível, né, mas tem uma distância aí, né, que ela é diferente para os bebês. E tem uma outra coisa que eu fico pensando, que é a importância da palavra, né? Então, é óbvio que o trabalho requer uma certa concentração, né? Mas alguma palavra, em algum momento, faz uma presença enorme para a criança, inclusive, né, essa palavra acolhedora que pode dizer, sim, né, daqui a pouco a mamãe está chegando aí, né? Daqui a pouco o papai vai, enfim, né, vai poder contar uma história. Então, isso também faz muita diferença, né, para que a criança possa ficar, né, ela possa esperar. Anunciar, né? Sim. Eu vi pipocar uma pergunta aqui, não sei se a Karina está pensando nisso, que é a questão social das crianças, né? Das relações, né? Mônica, desculpa, eu te interrompi. Não, eu vou ler. Pode seguir, Camacho. Para mim é uma questão que, como educador, que mais me incomoda, né? Nesse sentido da gente, a gente não, o Covid, ele rompeu, né, a relação social, né? Eu sinto falta dos meus amigos, imagina, eu sinto falta de estar com meus amigos, imagina. E eu já desenvolvi, né, toda essa questão da relação com o outro, eu sei, né, eu sou um ser social já, velho, enfim, mas imagina as crianças, né, pequenas, que estão ainda aprendendo, né, e desenvolvendo essa habilidade da relação com o outro, de estar com o outro. Eu acho que isso é um ponto que vale a reflexão e a discussão, e o que eu tenho pensado e falado para as pessoas eu trouxe, né, essa discussão um pouco, ela é geral, ou seja, o mundo inteiro está privado, né, a gente está aqui em casa, nós estamos privados das relações com os amigos, e eu trouxe, os meus são mais velhos um pouco, mas eu trouxe essa discussão para esse lugar, ó. Estamos todos sem amigos, né, o que a gente pode colocar no lugar, né, o que a gente pode fazer numa situação de exceção, por isso que na minha fala lá no começo, foi um pouco aí, estamos vivendo um momento que não estava previsto, um momento de rompimento, um momento de exceção, porque ele nos tira as certezas, né, e coisas simples, que era uma criança brincar com outra, né, que a gente hoje sabe que é uma coisa muito importante para o desenvolvimento emocional, social, cognitivo, enfim, eles não têm, né, a pandemia tirou isso do dia a dia deles. Então, eu acho que uma dica, assim, a gente precisa ficar atento, como isso reverbera em cada criança. Eu acho que tem essas individualidades, né? Tem crianças que sentem mais o confinamento, tem crianças que se dão conta mais dessa solidão momentânea, elas se bastam com brinquedos, com livros, com desenhos, com histórias. Aí eu acho que a família, quando eu digo familiares, os adultos têm um papel relevante nessa entrada, não para substituir, porque é impossível substituir a relação humana, mas para procurar estratégias que amenizem um pouco toda essa situação. A gente tem visto aí coisas como festas de aniversário, que os amigos preparam surpresas, passam à frente de casa. Eu acho que o que nós temos que pensar é que alguma coisa a gente precisa manter. Se não é possível contato, a gente tem que manter o discurso, tem que manter a positividade, tem que achar maneiras de conversar, né, de acordo com cada idade, com o seu filho, sobre a situação. Acho que as crianças de 5, 6, 7 anos, dá para você, eles já têm uma percepção do social, né, de que você também está sem os seus amigos, que todos nós estamos, e tentar achar estratégias, assim, ferramentas para a gente poder amenizar, porque dar conta a gente não vai. Né, o isolamento, ele parte desse rompimento social. Então, assim, dentro de cada família, de cada realidade, e eu acho que é importante, né, a gente fica se perguntando, né, como que a gente fala em morte, em sexualidade para as crianças, né? E a gente tem, assim, uma máxima na educação, né,
que é assim, do repertório deles, né, do que eles sabem sobre isso. A partir do que eles sabem, a gente constrói um discurso, né, ou a gente constrói um caminho junto com as crianças. Então, eu acho que cada familiar tem que entender e perceber, né, como que o fato do rompimento social está afetando seu filho, está afetando o desenvolvimento, né, o dia a dia dele, nervosismo, tristeza, e como que a gente pode, numa situação que ninguém sabia, que ninguém sabe o que fazer, não colocar no lugar, porque não dá, né? Mas como que a gente pode achar estratégias para, de certa maneira, ir conduzindo essa situação de uma maneira que responda algumas perguntas, né? Que a gente tem que conseguir responder para eles algumas coisas, né? Ou simplesmente falar assim, filho, eu não sei, né? A minha aqui fez 16 anos no auge do ensino médio, de aniversário, 16 anos, uma menina que vive para o social, estuda muito, mas eu acho que todos, né? Eu na idade dela também era, enfim, mas que de uma hora para outra teve que não ter festa, não ter contato com ninguém, ou seja, eu falei, bom, é isso, vamos gravar um vídeo, vamos pensar em coisas mas não tem muito, você não vai ter a festa, você não vai ter a relação, isso é uma coisa complicada, então acho que cada um tem que achar aí uma construção de conversa, né? Eu acho que a intimidade de cada família abre um leque de possibilidades nesse contato, né? Não dá para fazer de conta, né, Luiz? Então, é aquela fala do começo, eu percebo que quando o adulto, né, que é o porto seguro das crianças, né, o que é referência, aí eu vou fazer de novo esse parênteses, né, de acordo com cada faixa etária, né, que cada um traz, mas assim, a gente tem que ser, de certa maneira, real, né, e trazer isso para a conversa, né, e se não é para a conversa que a criança entenda, para a conversa corporal dos bebês, das crianças menores, né, do lugar que se oferece para tudo isso acontecer, mas de fato a gente precisa achar, né, esse lugar de uma coisa que a gente não imaginava, né, que fosse acontecer. Eu costumo brincar, se eu fosse, eu acho que eu fui uma criança hiperativa. Hoje eu acho que eu me enquadraria todos aqueles diagnósticos, né, que a gente classifica hoje, né, assim, eu sou hiperativo, assim, da rua, eu brincava na rua, enfim. Eu não me imagino numa situação dessa, né, e é difícil. Acho que quando a gente parte do ponto que tá difícil e que é difícil, a gente traz isso para uma parceria de construção com as crianças. Mas, de fato, é um momento complicado, sim. Eu acho que a relação social é uma coisa que a gente tem cuidado muito lá na escola. Cuidado no sentido de abrir para discussão com os pais, assim, né? A gente abrir um canal de reflexão, né, do que a gente pode ajudar. Mas tem uma pergunta aqui, pode falar, Mônica, depois eu... Só eu comentar uma coisa rapidinha. Uma acho que o Luiz em algum momento fala da ruptura, né? E eu fiquei pensando que essa ruptura é uma rachadura mesmo, né? Um buraco ali que se abre. E como é importante a gente não tentar tamponar, né? Mas também a forma como a gente vai tentar significar o que é, né, essa ruptura ou essa rachadura vai fazer muita diferença. E aí eu acho que eu entro numa questão que para mim é isso, né? Estamos falando das crianças, de crianças pequenas, né? As crianças do espaço singular são crianças pequenas, mas aí eu me volto para essa ideia de que é importante, né, que os adultos, que os pais possam pensar no quanto também, né, precisam de cuidados, precisam de espaço para entender, precisam de conversas, precisam buscar algum tipo de alimento aí para significar esse momento, seja no livro, seja na análise, seja numa conversa com um amigo, enfim, em casa ali com o companheiro, com a companheira, mas é importante também, né? Senão a gente fica ali, eu fico com a questão da onde né, que nós pais vamos tirar recurso para tudo isso, né? Assim, não é mágico.
né? Tem que vir de algum lugar. Então, é importante também se dar conta disso. A gente fica ali intensamente preocupado com as nossas crianças, sem dar conta que a gente precisa se preocupar com os adultos, né, que cuidam das crianças. Eu sempre penso, uma coisa que sempre me intrigou é a história da máscara de oxigênio que cai, né, no avião, que fala, bom, primeiro coloque em si, e depois você vai ajudar quem precisa, né, e essa é uma imagem, para mim, muito forte, né, quando se trata de pensar as crianças. Mas também tem uma pergunta aqui no chat de uma mãe que diz que a filha está gostando muito da quarentena, né? Também tenho recebido ligações de crianças, sim, que não querem que a quarentena acabe. Eu acho que tem um ganho das crianças com as famílias, e aí a mãe pergunta: será que eu estou criando um mundo irreal para essa criança? Engraçado isso, né? Eu acho muito engraçado, muito louco isso, porque lá na escola, o meu parceiro lá, que é o dono da escola, o Marcelo, ele tem um filho que está no 4º ano do F2, o Henrique tem 10 anos. Ele tá amando ficar em casa. Ele falou, pai, eu sempre vivi na escola, porque a escola sempre teve a escola, você, tudo misturado. Então ele tá adorando a quarentena. E muitas famílias têm dado essa devolutiva, né? Eu acho que dos filhos que estão felizes em casa, conseguiram se reorganizar de uma maneira que o ambiente familiar e a relação em casa deu conta, de certa maneira, das questões, e é bastante gente, né? Eu acho que isso me desperta para 2 reflexões, né? Eu acho, a primeira é que tem uma ressignificação da relação familiar, né? Talvez essa época de pandemia ela desperta na gente que nem a Mônica falou, né, outra relação com o tempo e uma empatia, assim, a gente talvez tão preocupado em dar conta da falta, a gente cria aí em casa né, nesse momento, situações que talvez na época antiga das relações sociais elas tivessem esquecidas, né, ou coisas, uma família falou, uma família me disse que ela está tendo recordações, lembranças da época que ela ficava na casa da avó dela. Olha que louco, né? Que na casa da avó dela, o tempo de relação é o tempo que eles estão tendo hoje no confinamento. E trouxe essa memória, né? Gostosa, de tempo com o pai, tempo com a mãe. Muitos relatos de plantação, né? De tempo de ver pegar uma semente, plantar, ver crescer, toda essa relação. A outra reflexão se o filho está gostando, né? Acho que a Karina falou da ruptura, né? Como que a gente... Será que eu estou criando um mundo? Eu acho que não. Eu acho que a ruptura é real. O mundo dividido, né, do confinamento é real. Tudo está acontecendo. É impactante na vida de todo mundo. Social, conjugal, relação de trabalho, relação com o tempo, enfim. Não é uma situação real, então não tem como a gente vai oferecer para as crianças, nessa situação real, a melhor condição de vida, né, para os nossos filhos. A gente quer que, então, se ele está gostando e você está conseguindo fazer que isso tudo esteja acontecendo de uma maneira significativa, afetuosa, amorosa, que desperta esse discurso na criança, eu acho que é isso, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, porque não é um mundo imaginário dentro de um mundo real, é um mundo real dentro de uma situação real. Então, isso cria pra gente, dá pra gente uma perspectiva que é isso, né? E eu acho que tem uma coisa também, assim, nós não vamos acertar 100%. Eu acho que pais e mães, né, a gente sempre tem essa questão de ser o máximo possível assertivo, né? Eu acho que é essa a intenção, né? De todos, mas não dá, a gente vai assim, acertar e errar um pouco. Eu acho que a maturidade de vida e o conhecimento traz um pouco da gente, como a gente dosa, né, isso, né? Se a gente errou, a gente tenta acertar mais, se a gente, né, vai acertando, continua acertando, enfim. Mas eu acho que não, eu acho que a ruptura é real, então o confinamento é real, então gostar disso, né? A minha mulher fala que ela está tão feliz com as crianças em casa, porque os nossos são mais velhos,
e de certa maneira eles estão voando já, né, estão viajando sozinhos, enfim, que ela vai decretar o lockdown aqui em casa, né, porque ela não quer que acabe essa... Ela falou, eu vou decretar que ninguém mais sai daqui, mesmo quando acabar a pandemia, ninguém mais sai, porque, de fato, trouxe uma outra perspectiva para a gente de família, crianças mais velhas, né, que passam feriados com os amigos, que vão para casa de amigos, passam 2, 3 dias e não querem voltar para casa. Enfim, mas é uma situação real, então não tem como a gente se conectar. Eu concordo com o que o Luiz está dizendo, né? Acho muito interessante essa questão. Acho que tem algo que vai se colocar um pouquinho mais à frente, assim, né? Quando a gente estiver voltando, né, para o convívio, que é a possibilidade de pensar o que desse momento a gente quer levar para esse, né, para quando retornarmos ali para algo próximo do que, né, do que entendíamos como as nossas vidas normais, né? Que tem toda essa discussão, enfim, se o que vai voltar, o que não vai voltar. Mas quando estivermos, enfim, saindo desse momento de isolamento, voltando para os trabalhos e tal, vai ser um momento muito interessante. Acho que a gente tem, né, a possibilidade de pensar, o que disso, né, acho que sem nenhuma censura, que é tão gostoso, né, a gente quer levar, a gente quer manter, né, eu penso que nesse sentido, ninguém aqui deseja, né, o que a gente está passando, mas nesse sentido é um momento muito interessante, né, que a gente tem muitos aprendizados aí a colher e a manter, né, então, e de fato, né, a gente tem escutado muitas crianças dizerem isso, né, muitos adultos também, né, acho que isso não é algo só ali da criança, dos adultos também. E tem algo aí, né, assim, não é à toa, né, que a gente vai escutando, tem algo da relação entre os irmãos, né, que é muito bacana, que também surge, né, a gente vai vendo ali os irmãos super parceiros, né, e descobrindo, em algum momento lá no início, né, o Luiz fala do que a gente está redescobrindo, né, e de fato a gente tem muitas descobertas também, né, tanto da relação de pais, com os filhos, quanto entre os irmãos ali. Mesmo, né, que a distância tem a questão do quanto é possível promover nesse momento a relação das crianças com os avós, por exemplo, né, que não podem ter contato, enfim, estão lá né, nesse público mais vulnerável, mas que, por outro lado, né, estão ali super disponíveis para contar histórias, aliás, podem ser super parceiros, né, nesse momento em que a gente precisa as crianças em outro lugar, né, esse é um lugar possível ali de conectá-los à voz, mas acho que essa é uma percepção importante e que vale a pena ser mantida, né, essa descoberta desse mundo bom, né, de algo de bom na quarentena, né, no isolamento social. Você sabe que só para rapidinho, o que a Mônica falou, e me recorda aqui uma conversa que eu tive com meu irmão, que é advogado, então é outro chip, e tem 2 filhas de 5, 7, 9 anos, ele fala, e aí eles acham, porque eu sou educador, que eu tenho a fórmula mágica, né, meus familiares, o que eu faço, eu não sei o que você faz. Eu não te pergunto quando eu tenho um problema, o que você faz no seu processo, enfim. Mas, assim, uma coisa que a gente chegou numa conversa bem bonita, eu e meu irmão, que eu estaria preocupado se tivesse filho pequeno hoje, se eu tivesse, né, discutindo isso, podendo perguntar, é o que nós vamos fazer quando isso acabar. Né? Eu acho que eu me preocuparia e dou uma dica, assim, eu acho que nós temos que trabalhar agora, com nossos filhos, para poder prepará-los para depois que isso acabar, né? No sentido assim, como que eles vão passar por isso? Como eles vão sobreviver a isso, né? Como eles vão enxergar esse tempo que eles ficaram em casa? Como eles vão reconstruir depois toda a relação com as crianças tiram de letra, obviamente, mas assim, eu acho que é o caldo que vai ficar depois, né? Como a gente trabalha agora, não para dar 100% de resposta, mas como a gente trabalha agora para eles poderem, depois que isso acabar, viverem ou estabelecerem retomarem a vidinha deles de uma maneira saudável, e, né, de um jeito, houve relatos, né, não estou aqui comparando, pelo amor de Deus, mas assim, de como as pessoas que passam por guerras longas, né, depois o que elas depois
como que elas lidam com a vida depois, né? O que é o pós-guerra, né? O que é a pós-crise. A gente tem vivências pessoais que a gente passa por dificuldade, o que vem depois, né? Como a gente lida com as dificuldades, o que ficou. Então eu acho assim que eu me preocupo muito com o pós também, né? Assim, a gente tem que trabalhar agora para garantir que, passando tudo isso, a gente consiga retomar essa conversa, ver o que ficou de bom, que nem a Mônica falou, que eu acho que muitas famílias estão significando isso. Eu acho que é o tempo de relação, o tempo familiar, e como que a gente lida com tudo isso depois, né?